Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Laboratório de Programação 1. Hoje a gente vai entender como o computador ele entende os códigos de programação, ok? Como ele consegue pegar aquilo que a gente escreveu, aquelas instruções que a gente passou para ele, usando uma linguagem de programação e como ele executa aquelas tarefas, ok? Bom, na aula passada, na última parte, eu fiz uma pergunta. Como você se comunica com alguém sem você falar a língua daquela pessoa? Bom, existem algumas formas. Você tem uma pessoa com você que fala a língua, fala as duas línguas, um tradutor. Você tenta usar um dicionário. Você tenta usar o Google Tradutor. Você usa sinais, né? Mas o principal ponto é que na parte da comunicação, uma pessoa precisa entender a outra. E quando a gente usa certas ferramentas como um dicionário, um Google Tradutor ou uma pessoa fazendo essa tradução pra a gente está transformando uma linguagem, a nossa linguagem, numa linguagem que a outra pessoa entende. E vice-versa, para fazer essa tradução. Onde eu quero chegar? Bom, já vamos falar disso. Porque, como eu disse, a linguagem que a gente escreve, que a gente passa as informações pro computador, não é a mesma linguagem que o computador fala. Então, como que a gente resolve isso? Vamos ver agora. Então, lembra que a gente aprendeu na última aula? A gente aprendeu sobre algoritmos, que são, que são nada mais nada menos que a sequência lógica de comandos por trás, né, da solução do problema. A linguagem de programação, que é a língua que a gente usa para escrever esses comandos no computador, e essa linguagem pode variar. Você pode escrever o mesmo algoritmo em mais de uma linguagem, porque uma vez que já que o algoritmo são só os passos lógicos, você pode representar esses passos lógicos em mais de uma linguagem. Lembrando o exemplo que eu dei do endereço, de como pedir informações de como chegar num lugar. As informações são as mesmas, mas você pode passar aquelas informações em mais de uma língua humana. E as instruções de como chegar no lugar não vão mudar só porque você mudou de língua, ok? E o programa de computador, que é a execução em si daqueles comandos, correto? Então, bom, se vocês têm alguma dúvida sobre isso, assistam a última aula de novo, ou podem me perguntar no WhatsApp ou mandar um e-mail para mim, ok? Bom, então a gente vai responder a seguinte pergunta nessa aula: como um computador pega o código e transforma em um programa? Como o computador pega aquelas instruções que a gente passou para ele, usando uma linguagem de programação, e executa aquilo? Como ele executa aquelas instruções? Bom, a gente tem dois tipos de linguagens de programação basicamente aqui que a gente vai estudar entre aspas, que a gente vai tratar nessa aula. A gente tem a linguagem compilada, que ela pega aquele código e transforma em um programa de computador. Uma linguagem compilada geralmente gera um arquivo executável, ou seja, um arquivo separado que você não precisa do código para executar ele, você só clica nesse arquivo .exe e ele vai executar. E a gente tem uma linguagem interpretada que ela não precisa compilar, ela não gera um arquivo executável. Ela é executada através de um interpretador ou muitas vezes de uma máquina virtual. E essa máquina virtual que se encarrega de executar os comandos e executar o passo a passo que a gente passou para a máquina. E essas linguagens interpretadas geralmente não geram um executável. Ou seja, elas não precisam ser compiladas. Você pula um monte de passos ali quando a linguagem é interpretada. Quais passos são esses? A gente vai chegar lá agora. Cada linguagem de programação precisa. Aqui eu usei computador, mas é compilador, tá? Deixa eu voltar aqui.
de um compilador diferente. Cada linguagem de programação precisa de um compilador diferente. Cada linguagem compilada. Ou seja, se eu estou programando numa linguagem C, eu preciso de um compilador para a linguagem C. Se eu estou programando em qualquer outra linguagem, eu preciso de um compilador específico para aquela linguagem. Então, para cada linguagem diferente, eu preciso de um compilador diferente, se essa linguagem for compilada, ok? E a transformação do código de programação para um programa possui várias etapas, ok? Ele possui análise léxica, possui a análise sintática, possui a análise semântica, uma geração de código intermediário, uma otimização do código, uma geração do código final. E o código intermediário geralmente uma linguagem de montagem. O que significa cada uma dessas etapas? Bom, são termos muito complicados, são termos muito técnicos. Mas se vocês repararem, se vocês podem ou não ter visto esses termos usados em língua portuguesa. Língua portuguesa. Ou qualquer outra língua que vocês estão estudando. Léxica, sintática, semântica. Essas coisas fazem parte de... São termos também usados em estudos de línguas. Línguas humanas, línguas naturais que a gente fala. Então, dessa forma, a gente consegue comparar uma linguagem de programação com uma linguagem humana, com a língua portuguesa, com a língua inglesa, com a língua espanhola. Bom, então, o que cada uma dessas etapas aqui quer dizer, então? Ok? Bom, e aqui no final eu coloquei que o código intermediário geralmente é uma linguagem de montagem. A gente vai chegar nisso mais pra frente, uma linguagem de montagem. Mas vamos focar por enquanto no que está em negrito aqui. O processo de compilação pode ser comparado com uma tradução de uma linguagem para outra. Por exemplo, pode ser comparado com uma tradução de português para inglês, ou de espanhol para francês, ou de alemão para italiano. Pode ser comparado com a tradução de uma língua para outra língua. E como é feita essa comparação? A gente viu aqui análise léxica. O que quer dizer análise léxica? A primeira coisa que o compilador faz quando ele olha para aquele código é ver se todas aquelas palavras que estão escritas ali, todas aquelas palavras, todos aqueles símbolos, se tudo aquilo faz parte da linguagem. Se tem uma palavra ali que não pertence à linguagem, ele não vai saber o que fazer. Por exemplo, se eu estou traduzindo do alemão para o francês ou para o italiano, um texto em alemão para o italiano, e tem uma palavra ali no meio que não é alemã, como que eu vou traduzir se eu não sei que língua é aquela? Eu só sei alemão e francês. Eu não sei. Eu posso olhar no meu dicionário e consultar para ter certeza. Mas, se eu não achei no meu dicionário aquela palavra, muito provavelmente essa palavra não pertence à língua que me falaram que ela pertence. Ok? Então isso é um problema. Então a primeira coisa que o compilador faz é olhar para aquele código e ver se todas aquelas palavras pertencem àquela linguagem que você disse que elas pertencem. Então o compilador de linguagem C vai olhar para todas aquelas palavras, todos aqueles termos, todos aqueles símbolos, vai olhar para tudo ali e ver se aquilo pertence à linguagem. Ok? A linguagem C. Todas pertencem? Beleza. Aí ele vai para a próxima etapa, análise sintática. A relação entre essas palavras está correta? Por exemplo, na língua portuguesa, eu posso ter uma frase onde o sujeito não tem verbo, onde tem uma frase sem sujeito, sem verbo, ou que, sei lá, eu não entendo muito da língua portuguesa, não sou especialista, mas vamos imaginar que existe uma regra na língua portuguesa onde o sujeito não pode vir depois do verbo. Vamos imaginar assim. Ele vai analisar esses tipos de regras. Certos tipos de palavras não podem vir antes ou depois de outros tipos de palavras. São análises sintáticas, são análises de regras, de ordem. Essas coisas estão na ordem que deveriam estar?
Se tudo isso estiver correto, se essa análise sintática estiver correta, então ele vai para a terceira parte, análise semântica. Isso tudo que está escrito faz sentido? Porque mesmo assim, eu posso ter um texto com várias palavras pertencentes à língua alemã, a ordem, a construção das frases está correta, mas aquilo não faz sentido. Isso pode acontecer. Beleza? Mas vamos imaginar que tudo aquilo faz sentido, que está tudo correto, que todas as palavras pertencem, que todas as frases estão construídas da maneira correta e que todas as frases fazem sentido. O que eu faço? Gero um código intermediário. Ou se eu estivesse fazendo a tradução de um texto, eu geraria um rascunho da tradução. Ok? Eu traduziria tudo aquilo e eu teria um rascunho. Mas por que eu teria um rascunho? Porque às vezes nossa tradução pode ser melhorada. Às vezes a transmissão de uma ideia num texto em português ou inglês e tal depende de muitas coisas. E às vezes como vocês podem ver, às vezes a gente coloca um texto no Google Tradutor e você analisa palavra por palavra, a tradução individual está certa. Mas o contexto ali, a frase inteira está errada. Isso pode acontecer também. Então a gente tem um rascunho da tradução. A gente tem um código intermediário. Depois que a gente gerou o código intermediário, que seria o rascunho entre aspas, a gente passa então a estudar a melhoria do código. Como a gente pode melhorar aquilo. Como a gente pode fazer as coisas de maneira mais otimizada, de maneira mais simples. Como a gente pode melhorar aquele código. Tem uma coisa que se repete muitas vezes? Tem alguma coisa que não está sendo usada? Tem alguma coisa que é comentário? Tem alguma coisa que não faz diferença? Esse tipo de coisa. Se a gente estivesse trabalhando com texto, a gente falaria: esse termo está sendo usado da maneira correta, essa frase pode ser traduzida de outra forma, essa frase tem um significado ambíguo. Então, qual desses significados aqui a gente pode utilizar? Como que a gente adapta para que retire essa ambiguidade? E a geração do código final, que seria a versão final de um texto, que seria a versão definitiva do seu código que vai ser executado. E esse código, geralmente, não é o código que o computador vai utilizar. Bom, por quê? Porque esse código não é ainda, quando você faz essa tradução, você não está falando ainda a língua do computador. Mas você está falando uma língua mais próxima da língua do computador. O que isso quer dizer? Bom, existem níveis de linguagem. Okay? Esses níveis não estão definidos. Você só consegue dizer que uma linguagem é mais de alto nível que a outra. Que uma linguagem é mais de baixo nível que a outra. E tal, você consegue comparar duas linguagens, mas esses níveis não estão definidos. Ok? Mas quanto maior o nível da linguagem, mais próxima ela é da linguagem natural. O que é a linguagem natural? É a linguagem que a gente fala. É a linguagem que nós humanos falamos. É como a gente se comunica através de palavras, ou sejam escritas ou sejam faladas. Essa é a nossa linguagem natural, que a gente usa naturalmente para conversar. Que a gente, digamos, não precisa de uma aula, não precisa de se especializar nessa linguagem para conseguir se comunicar. Okay? Então, quanto maior o nível da linguagem, mais próxima ela é da linguagem natural. E quanto mais baixo o nível dessa linguagem, mais próxima ela é da linguagem do computador. Ou seja, na escala de níveis ali, o computador é a parte mais baixa e o ser humano é a parte mais alta. E existem as linguagens de programação estão ali no meio. Às vezes você fala mais próximo de um humano, às vezes você fala mais próximo de um computador. Bom, e como obviamente, fácil de deduzir, as linguagens de alto nível são mais fáceis de aprender.
porque elas são mais próximas da linguagem que a gente fala. É muito mais próxima. Por exemplo, a gente fala português, para a gente pode ser muito mais fácil aprender espanhol, porque é uma linguagem muito próxima do português. Uma linguagem muito tem muitas semelhanças, muitas coisas assim próximas, apesar de alguns termos específicos serem, sei lá, diferentes, terem diferentes sentidos em cada linguagem. Por exemplo, a construção das frases é a mesma, verbo é a mesma coisa. Por aí vai. Então, às vezes é mais fácil você traduzir para uma linguagem mais próxima, adicionar essa etapa para depois você traduzir de fato, ok? A linguagem que a pessoa fala. Então, às vezes você precisa de duas pessoas traduzindo ali. Mas assim, então você tem a compilação, você gera o código intermediário, que é uma linguagem já de baixo nível, e desse código, dessa linguagem de baixo nível, aí sim é traduzido para a linguagem que o computador fala. Esse código intermediário é transformado em binário pelo montador. Esse código intermediário é chamado de linguagem de montagem em algumas linguagens, né? Em alguns processos. E essa linguagem de montagem que é traduzida de fato para o que o computador entende, que é binário. Bom, alguns exemplos de linguagem de alto nível aqui. A gente tem C, tem C++, tem C Sharp, tem Python, tem Java, COBOL, JavaScript. E de baixo nível, Assembly, MIPS, MIPS32. Eu não vou mostrar exemplos aqui das de baixo nível, tá? Eu vou mostrar exemplos aqui das de alto nível. Ok? Mas vou resumindo um pouco então. A gente escreve um código de programação. A gente compila aquele código. O compilador ele tem esse papel de analisar aquele teu código, ver se todas as palavras pertencem à linguagem daquele compilador, se a construção das instruções está feita da maneira correta e se tudo aquilo faz sentido. Depois que ele passou por essa terceira etapa, que ele consegue começar a gerar o código intermediário. Ele gera o código intermediário, melhora o código e gera o código final. Esse é o processo. É comparado realmente com um processo de tradução de um texto de uma língua para outra língua, ok? Bom, e o que acontece quando, por exemplo, ele encontra uma palavra que não é daquela língua? Ele não passa para as outras etapas. Ele para ali. Ele para ali e fala, ó, tal palavra não pertence a essa língua. Tal palavra não pertence a essa linguagem. Eu não sei o que fazer com ela. Mas beleza, e na próxima etapa? Todas as palavras pertencem à linguagem, mas a construção das frases está errada. O que ele faz? Ele para ali e não termina, não continua. Ele para ali e me avisa, olha, essa frase não está construída da forma correta. Essa frase tem certa inconsistência, ou essa frase está errada. Mas vamos imaginar que ele Vamos imaginar então que todas as frases estão construídas da maneira correta. Aí vai para a análise semântica, ele vai analisar se tudo aquilo faz sentido. Fez sentido? Aí ele continua. Passou da análise semântica? É improvável que dê erros. É provável, ainda assim, que aconteçam erros na hora de executar o programa. Mas esses são erros que a gente vai tratar mais para frente. Esses são tipos de erros que a gente vai analisar nas aulas posteriores. Mas então, quando você compilar um programa e der algum erro, você pode ter certeza que é uma análise que foi um erro durante a análise sintática, ou semântica, ou léxica. Análise léxica é a primeira, sintática é a segunda, semântica é a última. Ok? Bom, e como é feito então um programa de computador? Bom, geralmente todos os programas têm uma estrutura. Você precisa dizer para o computador onde começa o seu programa,
quais são os comandos que você quer passar para o computador e onde termina o seu programa. Você sempre precisa passar essas informações. Você sempre precisa passar com muito cuidado. Por quê? Porque o computador, como disse, ele está muito distante da linguagem natural que a gente usa. Ele está muito distante da linguagem que a gente usa. Então, não necessariamente ele vai entender o que você fala de forma assim simples. Bom, hoje em dia você tem alguns aparelhos, como por exemplo a Alexa da Amazon, o teu celular entende comandos de voz, mas são inteligências artificiais ali que ficaram muito tempo sendo treinadas para entender o que você está falando. Mas isso você não, quando você está falando com elas, você não está programando, de fato, né, o teu celular ou a Alexa. Mas você consegue passar comandos ali. Mas voltando, programa de computador ele tem essa estrutura. O início, tem os comandos que você quer passar, e você tem o fim. Você precisa determinar isso aí. E muitas vezes a gente erra nessa parte. A gente esqueceu de cometer algum erro na hora de iniciar o teu código, ou em algum comando ali, ou na hora de finalizar. Bom, mas eu vou mostrar para vocês aqui 3 exemplos, ok? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de um programa em C, muito simples. Depois eu vou mostrar um exemplo de Python. Depois eu vou mostrar um exemplo de Portugal, que é a linguagem que a gente vai começar a usar depois. É uma linguagem de mais alto nível. Porque o nosso foco aqui é o algoritmo e não linguagem de programação. Nessa disciplina, obviamente, ok? Bom, primeiro, eu tenho aqui uma linguagem em C, ok? Como vocês podem ver, esse código tem 9 linhas, mas ele só faz uma coisa. Só tem um comando aqui que é importante pra gente. Essa parte, printf, abre parênteses, abre aspas, olá mundo, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Ok? Onde é o começo desse programa em si, ok? É aqui na linha 5, int main. Ele vai começar por aqui. E onde termina esse programa? Aqui nessa chave. Int main, essa é a função principal. Ele vai abrir chave e vai fechar chave. Onde termina o programa? Aqui em onde fecha a chave. Esse return 0 é onde eu coloco ele onde eu quero que a função acabe. Ok? Se eu escrever qualquer coisa além disso aqui, qualquer comando além do return 0 vai ser inútil, porque ele vai acabar onde tiver essa linha. Então geralmente é o último comando da função, ok? É o último comando dessa parte principal do código, que a gente chama de função main, que é a função principal. Muitas linguagens de programação têm funções main e é por ali que o programa começa a ser executado. Mas aí você reparou que tem 2 linhas lá em cima que eu não comentei ainda. Que eu falei, bom, se o código começa na linha 5, então as linhas 4, 3, 2 e 1 são inúteis? Não. Não são inúteis. Essas 2 linhas, elas são comandos para incluir bibliotecas. Ele está importando bibliotecas de fora, que não estão dentro do código. A stdio.h e a stdlib.h. Muitos códigos, muitas linguagens de programação têm bibliotecas prontas para muita coisa, principalmente o Python. Python tem biblioteca pronta para tudo. Tudo. Muito interessante. Você só precisa buscar essa biblioteca e entender como ela funciona, porque cada biblioteca tem um funcionamento específico, tem comandos específicos guardados ali dentro. Enfim, eu tenho essa porção principal que eu chamei de função main, correto? Eu sei que ela começa aqui. Essa parte é onde eu dou um nome para ela. Esse int aqui é o tipo da função. Por enquanto isso aqui não interessa pra gente, tá? Mas eu sei que ela começa
aqui, ela termina aqui. Essa é a última linha, né? E quando eu coloco esse comando aqui, a função para ali. A função para, acabou, ela pula para e ela vê aqui onde acaba e já era, ok? Se eu colocar aqui uma palavra, sei lá, dança em círculos, e eu for compilar, o compilador ele vai me dar um erro nessa linha aqui. Ele vai dizer que essa palavra, logo nessa palavra, ele já vai dar um erro. Ele nem vai precisar analisar tudo. Ele vai me dizer que nessa linha, nessa palavra, tem um problema, que ele não reconhece essa palavra. Ok? Outro ponto importante. Eu não só preciso definir na linguagem C onde começa onde termina a função, onde começa onde termina o programa. Eu preciso determinar também onde termina o comando. Se vocês repararem aqui, esse comando tem um ponto e vírgula no final, e esse comando tem um ponto e vírgula no final. É assim que eu determino onde termina o comando na linguagem C. Se eu tirar o ponto e vírgula aqui, vai dar erro, porque ele vai tentar continuar. Como ele não identificou ponto e vírgula ainda, ele vai tentar continuar e não vai encontrar nada. Ele vai me dar um erro, olha, linha tal, tem erro tal, não foi identificado. Okay? Então, tudo isso aqui, deixa eu dar um aqui. Tudo isso aqui é padrão de todos os códigos, padrão de todos os programas em C. Você tem a inclusão das bibliotecas, a função main, abre e fecha parênteses, e você tem um return zero ali para identificar onde você quer que a função acabe. Ok? Isso é padrão. E esse aqui é o comando. Esse é o único comando aqui. Printf olá mundo. O que esse comando faz? Ele vai mostrar na tela a frase que eu coloquei aqui dentro, entre aspas. Entre parênteses primeiro, depois entre aspas. Olá mundo. Ele vai mostrar na tela. Então vamos ver como é a execução desse programa. Eu venho aqui em executar, compilar e executar. Aqui ele vai me dar aqui embaixo ele vai me dar as informações. Se aparecer algum erro, ele vai aparecer aqui, ó. Eu já mostrei aqui, ó. Erros 0, warnings 0. O erro, ele impede que seu código execute, né? Ele não vai seguir em frente. Warnings é um aviso, ele vai falar, olha, isso aqui pode dar problema se tal coisa acontecer, isso aqui pode dar problema, isso aqui pode dar problema, entendeu? Ele não necessariamente impede seu código de ser executado, mas ele vai te dar um aviso ali que aquilo pode dar problema, e talvez seja interessante você dar uma olhada nisso. Lembra que eu disse que linguagens compiladas elas geram um programa executável? Aqui ele já me disse o nome do executável que ele gerou, helloworld.exe. Por quê? Porque o nome do meu código aqui é helloworld.c. Agora deixa eu mostrar lá na pasta. Ó. helloworld.c. Esse é onde está meu código. E esse aqui, executável, vocês podem ver aqui, aplicativo, está escrito aqui. Está dizendo que é um aplicativo. Cadê? Esse aqui está executando como aplicativo. Esse aqui é o meu código, esse aqui é o aplicativo, o executável que ele gerar. Se eu clicar aqui, ele vai executar. Você viu que ele piscou ali na tela, né? Ele executou e fechou. Isso é porque eu não coloquei um comando ali para ele pausar. Mas, aqui ó. Deixa eu colocar aqui no editor de novo, ó. Vou executar, compilar e executar. Ok? Ele escreveu aqui, olá mundo. Só que ele veio essa letra aqui estranha. Por que ele veio essa letra estranha? Porque eu coloquei um acento ali, ó. Deixa eu tirar esse acento. Olá mundo. Executar, compilar e executar. Bom, aí ele vai mostrar, ele escreveu agora, ó. Tá vendo? O A tá certo. Deixa eu aumentar essa fonte.
Ferramentas, executar, compilar, executar. Ó, esse aqui é o CMD, tá? É o prompt de comando. Isso aqui é o que ele imprimiu pra mim. Esse aqui é o que tá lá no meu código, tá vendo? Deixa eu diminuir um pouco essa fonte que tá muito grande. Deixa eu colocar 36. Ok. Deixa eu escrever aqui outra coisa. Olá, olá, Michael. Meu nome é Michael. Executar, compilar, executar. Ele escreveu aqui pra mim, olá, olá, meu nome é Michael. E esse é um programa em C. Deixa eu colocar aqui um... Pause. Vou colocar um barra N aqui para ter uma quebra de linha. Já. Mais pra frente a gente vai aprender isso aqui. Olá, olá, meu nome é Michael. Ele vai dizer, pressione o... Agora se eu for lá, por causa desse comando aqui, ó. Se eu for lá no executável. Ele vai executar lá na tela. Olá, olá, meu nome é Michael. E vai pausar, né? Assim que eu apertar Enter, ele vai fechar. Então é isso. Agora deixa eu dar um exemplo de erro. Deixa eu tirar aqui. Assistir TV. Ponto e vírgula. Dá um Ctrl S, projeto, executar, compilar, executar. Tá vendo? Ele me deu um erro aqui, ó. Ele já até destacou a linha. Ele falou para mim aqui, ó. Ele me deu esse erro. Um no type name assistir. Ele me disse que ele não conhece isso aqui. Ele não conhece esse assistir. Não é nenhum termo que ele conhece. Mas se eu apagar aqui, ó, ele vai ir normal. Tá vendo? Tranquilo. Outro exemplo. Deixa eu tirar um ponto e vírgula aqui, ó. Tirei o ponto e vírgula. Ele me deu um erro nessa linha aqui, ó. Eu ia falar que ele esperava, ó, tá vendo? Expected, ponto e vírgula, before system. Ele vai dizer que antes desse system aqui tinha que ter um ponto e vírgula, mas ele não encontrou. Ele me deu erro nessa linha. Mas quando na verdade, ó, o problema está aqui na linha anterior. É aqui que eu devia ter colocado ponto e vírgula. Então vou lá, executar, compilar, executar. Cada vez que eu compilo e executo, ele gera um novo. Ele atualiza, tá? Ele atualiza aquele executável, ele não gera um novo arquivo, ele só atualiza aquele que já está lá. Então essa é uma linguagem de nível alto, mas não é tão próxima assim da nossa linguagem. É uma linguagem mais próxima da nossa, mas ainda tem linguagens de nível maior. Linguagens mais próximas ainda da nossa linguagem natural. Um exemplo. Um exemplo aqui. Python. No Python eu só preciso colocar aqui uma linha. Ele já assume onde começa e onde termina o código. Ele é mais simples. Então eu só preciso colocar ali print olá mundo. Só que ele é diferente do C, o Python. Por quê? Porque ele é uma linguagem interpretada. Ele não gera um executável. Eu preciso executar esses comandos de outra forma. E como eu faço isso? Eu vou lá no meu prompt de comando, coloco Python, o nome do arquivo,
.py. .py é a terminação que a gente usa para definir que aquele código pertence ao Python. Como num código de C eu salvei o nome do arquivo .c, em Python tem que salvar o nome do arquivo .py, que é de Paraguai também, né? Mas a gente usa no Python, que é isso que a gente chama de extensão. Lembra que a gente tratou disso brevemente na disciplina de... Bom, nem todos fizeram aula comigo no primeiro semestre, mas quem fez lembra que eu citei brevemente tipos de arquivos ali. Aí quando eu dou Enter, ele escreveu na tela: Olá mundo. E vocês repararam que aqui também não teve problema com acento. Se eu mudar aqui, olá, olá, coração. Deixa eu colocar outro acento. Nômade. Espécimen. Espécie. Qualquer espécie. Beleza? Ele não vai ter problema com acento. Olá, olá, coração, nômade, espécie. Lembrando que o que eu coloquei entre parênteses aqui, entre aspas, não é um comando. Isso aqui é uma frase que eu estou passando para ele, é uma palavra. Então isso aqui ele não vai considerar um comando. Ele vai considerar uma string ou alguma coisa que você quer que ele guarde ou que ele quer que você imprima, ok? Então isso aqui ele não considera um comando. Por quê? Porque justamente eu passei entre aspas. Então, para vocês verem aqui como o Python ele é mais simples, você não precisa definir, você não precisa explicar onde começa, onde termina. Ele sabe onde já é óbvio para ele, ok? E como ele é uma linguagem interpretada, eu não preciso compilar. Existe ali um interpretador ou uma máquina virtual que faz esse trabalho para mim. Eu passo para ela e ela já traduz e ela mesma executa, ok? Ela executa assim, ela passa os comandos corretos para o computador executar. Mas ela é um atalho de qualquer forma. E se eu for lá no meu, cadê minha pasta? Vou voltar na pasta que esse código está salvo. Aulas de AD, laboratório de programação 1. Aqui está o meu código. hm.py. Deixa eu ver em propriedades. Ele vai me dizer tipo de arquivo, Python file. Ele vai me dizer que a extensão é .py. Então esse aqui é o meu arquivo em Python, que é o mesmo que está aqui, ó. hw.py, hw de Hello World, ok? Mas ainda assim, tanto em C como em Python, esses termos que a gente usa são termos em inglês. O print ele significa imprimir em inglês. E pra gente que fala português é uma linguagem mais distante, né? Mas não é tão próxima da gente, não é tão próxima da nossa linguagem natural. E existe então uma linguagem de programação que seja mais próxima da gente do que o inglês? Existe, e a gente chama ela de Portugal, que ela não necessariamente, ela é uma linguagem usada para ensinar programação. Ela é uma linguagem para a gente aprender programação, para a gente usar ela como uma ferramenta onde a gente possa implementar os nossos algoritmos na hora de aprender, ok? E aqui eu coloquei aqui para vocês para exemplificar. Na verdade, isso aqui eu não coloquei nada. Isso aqui é um arquivo que ele abre automaticamente. Quando você abre um arquivo, você cria um arquivo em Portugal aqui dentro do editor, ele já vem com isso aqui pronto.
não precisei escrever nada. E quando eu executar, clicar aqui em play, vocês vão ver aqui embaixo o resultado. Olá mundo, programa finalizado, tempo de execução 28 milissegundos. Então, como está em português, é uma linguagem mais próxima ainda da gente do que as outras linguagens. E é essa linguagem que a gente vai usar para aprender inicialmente nossos algoritmos, para a gente escrever nossos primeiros programas de computadores. Como vocês podem dizer aqui, ó, ele tem a palavra programa que a gente entende. Isso aqui já é óbvio, né, que indica o início e o fim do programa. Função, início, já são duas palavras que a gente reconhece como da língua portuguesa. E escreva, olá mundo, é um comando. Escreva é um comando que a gente passou para o computador. Entre parênteses, entre aspas. Mesma regra das outras línguas. O que está entre aspas não é comando. É alguma frase que eu quero que ele guarde, ou que eu quero que ele escreva, ou que eu quero que ele imprima na tela. Então ele não vai considerar isso aqui um comando, então isso aqui ele vai ignorar como na hora de fazer análise léxica, na hora de fazer análise sintática, análise semântica. Ele vai executar as palavras aqui dentro. Ele só vai ver que está entre aspas e vai falar, ah, tá, isso aqui não é problema meu. Se tiver algum erro de gramática ali, algum erro, sei lá, eu escrever qualquer coisa que não faz sentido, ele vai ignorar. Se eu escrever isso aqui, ó, ele vai imprimir o que está entre aspas, ó. Apertei Enter, tá. O resultado saiu aqui no console, tá bom? E ele também, sei lá, se eu escrever, segue as mesmas regras. Se eu colocar aqui dance, play, ele vai me dar um erro aqui, ó. Essa expressão não faz sentido se estiver sozinha no código. Você pode atribuir a expressão a uma variável, vetor, matriz, blá 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 blá. A variável dance não foi declarada nesse escopo. Então, como é uma palavra, ele assumiu que é uma variável. Ele falou que essa variável não foi declarada antes. Isso é um problema que a gente vai entender mais pra frente. Quando a gente usa uma variável, a gente precisa declarar ela. O que isso significa? Nas próximas aulas a gente vai aprender. Então, a partir de agora, a gente vai começar a fazer nossos algoritmos, a criar algoritmos, a resolver problemas usando passos lógicos. Inicialmente. Depois a gente vai começar a transformar isso em código. E depois disso a gente só vai evoluindo e aprendendo mais e mais e mais coisas sobre programação. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar nessa última parte, que é uma tarefa para a próxima aula. Essa tarefa vai ficar, vou colocar hoje, quarta-feira. Vou deixar aberta ela no Moodle e vai ficar aberta até a próxima quarta-feira, até a próxima aula. Ok? Como eu disse lá no nosso plano de ensino, eu vou colocar uma tarefa diferente cada semana, e isso vai, no final vai contar como pontos. Então, por favor, façam as tarefas que eu colocar lá no Moodle, ok? Mas eu tenho um problema aqui. A tarefa é o seguinte problema. Eu tenho 3 caixas, caixa A, B e C. Eu consigo pegar cada caixa com uma mão. Ou seja, eu posso pegar duas ao mesmo tempo, né? 2 caixas ao mesmo tempo, uma em cada mão. Cada caixa tem um peso diferente da outra, ou seja, nenhuma das caixas tem peso igual a outra. E eu não posso usar nenhum tipo de ferramenta para resolver esse problema. E, último passo, o conteúdo da caixa é irrelevante, ou seja, não importa o que tem dentro da caixa. É irrelevante para mim. Eu só quero saber qual é a caixa mais pesada. Como eu faço isso? De novo, seguindo as seguintes regras. Posso pegar uma caixa em cada mão. Cada caixa tem um peso diferente, ou seja, não tem 2 caixas com peso igual. Eu não posso usar nenhum tipo de ferramenta. O conteúdo da caixa é relevante. Eu quero solucionar esse problema de forma que, independente de qual caixa seja mais pesada, eu sempre chegue no resultado correto. Se a caixa mais pesada for a A, eu quero que o meu algoritmo retorne a A como caixa mais pesada. Se a caixa mais pesada for a B, eu quero que o meu algoritmo retorne a caixa B como mais pesada. Se minha caixa mais pesada for a caixa C, eu quero que o meu algoritmo retorne a caixa C como caixa mais pesada. Lembrando que eu falei lá no começo da primeira aula, que já começa a se aplicar a partir de agora. É impossível 2 pessoas escreverem o mesmo algoritmo, o mesmo programa, igualzinho, exatamente igual,
sem copiar uma da outra. E eu garanto para vocês que vão ter diversas formas de resolver esse problema. E que cada aluno vai chegar numa solução diferente. Então, se tiverem já, a partir de hoje, códigos iguais, soluções iguais, eu vou começar a questionar vocês. Eu vou começar a entender que tem alguém copiando de alguém. Então, por favor, pode ajudar o colega, só não passa o código para ele resolver. Pode. Eu não vou impedir vocês de se ajudarem, obviamente. Eu só não quero que copie, eu quero garantir que vocês estejam aprendendo. Eu quero garantir que vocês estão entendendo a disciplina, que ela é uma das mais importantes para o curso de vocês. Ok? Mas eu garanto para vocês, existem soluções muito simples para esse problema. E também existem soluções muito complicadas. Mas a gente sempre tem que buscar a solução mais simples possível. Então é isso. Qualquer dúvida vocês podem procurar lá no grupo do WhatsApp. E podem mandar e-mail, podem me procurar a qualquer hora que geralmente eu respondo, ok? Então até a próxima aula.